Boa Ai, noite. que bom te ver. Bom te ver. Também deu certo. Demorou Deu um pouquinho, mas deu. certo? Essas Ai, tecnologias passam um susto na gente, às vezes. exato. A gente vai aprendendo. Toda vez a gente vai aprendendo um pouquinho, né? É, E então, eu sou a Cláudia Zanini, sou presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG Goiás. E tenho participado aqui das lives, fazendo alguns convidados, trazendo, né, alguns convidados que trabalham há muito tempo, né, com a população idosa. Então, hoje é um prazer enorme receber a professora, né, doutora Cristiane de Almeida Nagata. Vou aqui falar um pouquinho do currículo dela. A Cristiane, vou chamar de Cristiane, fisioterapeuta especialista em gerontologia pela SBGG e pela Associação Brasileira de Fisioterapia em Gerontologia. Ela é doutora em Educação Física pela UNB e mestre em Ciências da Reabilitação também pela UNB. Ela tem especialização em aperfeiçoamento profissional em fisioterapia geriátrica pela UFSCar, né, Universidade Federal de São Carlos, e tem especialização em fisioterapia traumato-ortopédica pela PUC Goiás. Fez formação em terapias aquáticas, mobilização articular, funcional, conceito Maitland, mobilização neural, Cabate-Balerro e Pilates clínico. Ela é sócia-diretora da Revita Reabilitação Geriátrica. É membro da comissão científica da Associação Brasileira de Fisioterapia Gerontológica. Então, prazer enorme te receber, Cristiane. Vamos fazer aqui uma conversa, né? Vamos fazer um papo informal, mas que traga muito conhecimento, né? O conhecimento que você tem, então, toda essa experiência e todos os estudos. Né? o prazer é meu, Cláudia. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, né, pelo seu convite, em nome da SBGG Regional Goiás. É, é uma responsabilidade estar aqui, né, falando desse tema, falando um pouquinho da físio, que é a profissão que eu amo, adoro, de paixão, tenho muito orgulho. Então, vou tentar esclarecer um pouquinho aqui, né, como que a físio pode contribuir aí para o envelhecimento ativo. Uhum. Eu acho que seria essa, né, a primeira pergunta, né? Porque o que se espera do envelhecimento ativo, né? E como que a fisioterapia pode contribuir para esse envelhecimento ativo? Vamos lá? Então, esse conceito de envelhecimento ativo, ele é bem recente, na verdade, né? Porque é de 2002, então tem 22 anos. Ele foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde e ele se refere, então, a um processo, né, de tentar oferecer oportunidades para o desenvolvimento da saúde, da participação social e da segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas vão envelhecendo. Então, todo esse aparato, né, para a gente tentar realmente fazer com que os idosos tenham uma melhor qualidade de vida. E aí, pensando no envelhecimento ativo, ele vai envolver a valorização e a inclusão dessas pessoas idosas na sociedade, garantindo que elas tenham acesso aos serviços de saúde, a participação em atividades sociais, né? Então, ir à igreja, ir fazer um exercício físico, encontrar amigos em centros de convivência, participar de atividades culturais, econômicas e cívicas, né? Mantendo a autonomia delas, bem como proteger e assegurar, né? Dar segurança para essas pessoas, para elas viverem com dignidade e respeito. Então, dentre os principais pilares, né, desse envelhecimento ativo, vai se destacar aí a promoção da saúde e manutenção da saúde física e mental, através tanto dos cuidados médicos adequados, como prevenção de doenças, promoção de hábitos de vida. Por exemplo, o que a gente mais tem ouvido falar, né, nos congressos que a gente tem ido ultimamente, quase tudo que a gente vê está focando, né, em alimentação saudável e exercícios físicos regulares. Então, esses são hábitos também que estão dentro de um envelhecimento ativo, né? Isso. E a população em geral, né, precisa buscar, né, pensar que o envelhecimento é um processo ao longo de toda a vida.
né? A gente não se torna velho ou uma pessoa idosa porque completou 60 anos. Sim. Né? 60 anos seria um marco legal, né? Que dentro da legislação brasileira, né, pelo Estatuto da Pessoa Idosa, se coloca, né, que é 60 anos ou mais, né, que a pessoa se torna uma pessoa idosa. Né? Mas a gente sabe que esse processo é ao longo da vida. Né? E quanto mais essa promoção, né, da saúde, né, ela é cultivada em todos os âmbitos, né? E o fisioterapeuta, assim, eu acho que uma dúvida, né? Muitas vezes a pessoa, quando que eu devo procurar um fisioterapeuta? Né? E o fisioterapeuta gerontológico, né, que tem esse olhar para a gerontologia, qual seria? Então, primeiro, antes da gente falar exatamente, né, quando que a fisioterapia iria atuar, eu acho que eu queria primeiro que o pessoal entendesse um pouquinho o que o envelhecimento vai causar no nosso organismo, né? Ah, Será que muito bom. muda alguma coisa? Ou será que. E aí é legal da gente falar dessa diferença entre o fisioterapeuta geral e o fisioterapeuta especialista em gerontologia. Na hora que a gente entender essas diferenças, a gente entende por que às vezes o especialista vai ter um olhar diferenciado, né, para o processo de envelhecimento. Então, o envelhecimento ele vai causar uma série de alterações no nosso corpo, desde o sistema músculo-esquelético até na parte cerebral. E aí, é o que você falou, é um processo, né? Um processo que vai começar a acontecer de forma gradual já a partir dos 30 anos de idade. Então, a partir dos 30 anos, a gente já começa a apresentar algumas perdas, né? Embora os efeitos mais perceptíveis realmente vão acontecer aí a partir dos 60 anos. E que dentro da fisioterapia, um dos pontos que eu enfatizo muito é a perda da massa e da força muscular, né? Que vai estar relacionada à sarcopenia, que é então essa diminuição da massa muscular e, junto com ela ou não, a redução da força e também do desempenho funcional, então da capacidade de fazer as atividades do dia a dia. Elas vão começar a partir dos 30 anos, né? Vão ficar mais significativas a partir dos 50, mas elas já começam aos 30 anos. E aí, com o avançar da idade, essa taxa de perda muscular, ela vai aumentando, vai acontecendo de uma forma mais rápida, principalmente se a pessoa é sedentária e não faz exercício. E aí, só para a gente ter uma ideia, né? A partir dos 60 anos, então, a diminuição da massa muscular, ela vai acontecer de 1 a 2% por ano. Então, a cada ano, a gente perde 1 a 2% de massa muscular a partir dos 60 anos. E a força, a gente perde mais do que a massa. De 1,5 a 3% de perda de força muscular por ano a partir dos 60. Então, imagina, né? A pessoa ali com 65 anos, se ela perdeu o mínimo aí, que é 1%, ela já perdeu 5% de massa muscular. E se ela perdeu o mínimo de força, que é 1,5, que a gente fala 1,5 a 3, ela perdeu 7,5% de força. Então, são perdas significativas demais, né? É quase 10% aí, pensando na força. E aí, além dessa perda de força, de massa, a gente vai ter outra perda que é muito relacionada à massa muscular, que é a da densidade mineral óssea. Que palavrão, né, Cláudia? Para o pessoal que está em casa entender, então a densidade mineral óssea ela está relacionada com a osteopenia, né? Que é uma perda um pouco mais branda dessa densidade mineral óssea, né? Da quantidade de osso que a gente tem. E está relacionada com a osteoporose, que é então uma perda mais severa da quantidade de osso. E aí, essa perda da densidade mineral óssea, ela vai acontecer também a partir dos 30 anos, porque a gente alcança o pico de massa óssea nos 20, 30 anos de idade. E depois disso a gente já começa a perder. E aí a gente sabe, né, que nas mulheres, por conta da menopausa, das alterações hormonais, essa perda ela vai ocorrer de uma forma mais significativa aí, entre os 45 e 55 anos de idade, resultando em uma perda de 20% da massa óssea nos primeiros 5 a 10 anos de pós-menopausa, né? Logo depois da menopausa. Então, é muito importante que as mulheres que estiverem nesse processo de menopausa façam um acompanhamento com o médico, né? Para ver se está tudo bem, porque 20% é um valor alto e, na verdade, tem gente que perde mais do que isso.
né? E aí você corre o risco de ter uma fratura vertebral, às vezes ao espirrar, ao tossir, ou a fazer um movimento de torção e flexão da coluna. Então é muito importante analisar isso. E nos homens, eles também não estão isentos, não, né? Neles também acontece essa perda de uma forma mais lenta, né? Porque não tem essas questões hormonais da menopausa, mas ela é contínua também, após os 50 anos. Então, eles também vão ter essas perdas. E aí, eu comecei a falar, acabei não falando, o músculo, ele está muito relacionado com o osso, né? Então, vocês vão ver que eu falei aqui, e nos 30 anos, mais ou menos, é quando começam as perdas, tanto de um quanto do outro. Porque tanto o osso quanto o músculo, eles têm uma mesma origem embrionária. Então, eles estão muito relacionados. E aí, eu estou falando isso porque quando a gente for pensar em tratamento, em como a fisioterapia vai ajudar, a gente vai entender que a forma que ela vai ajudar uma coisa ou outra, ou a sarcopenia, a perda de força, ou a osteoporose, osteopenia, é muito semelhante o tratamento. Então, são duas variáveis muito relacionadas, porque um músculo forte gera uma tensão no osso, e essa tensão no osso ajuda a formar mais massa óssea. Então, eu preciso do músculo forte para eu ter um osso forte também. E aí. Cristiane, e me veio aqui a pergunta, né? E como seria, né, a melhor forma de observar esses sinais, né? De que você realmente precisa buscar um auxílio profissional, né? Em relação a esse comportamento nos nossos ossos, nos nossos músculos, né? E, então, a sarcopenia, hoje em dia tem alguns tipos de diagnósticos, né? A sarcopenia, essa perda de massa, de força, de capacidade funcional, ela, a gente pode observar por exemplo, um teste da sarcopenia que a gente faz é o teste de sentar e levantar da cadeira. Então, provavelmente, um idoso está com dificuldade para levantar da cadeira, provavelmente ele tem sarcopenia. Se a família observa também que às vezes esse idoso emagreceu muito, pode ser que durante esse emagrecimento dele ele tenha perdido também massa muscular. Então, pode ser um outro sintoma, sinal aí da sarcopenia. E também uma velocidade de marcha reduzida. Então, se o idoso está andando mais devagar, pode ser também que ele esteja com sarcopenia. Então, a gente tem que fazer um teste de rastreio, né, com algumas perguntinhas, fazer os testes físicos mesmo, para entender como é que está a força, como é que está a marcha desse idoso. E aí, em alguns casos, o médico vai pedir também, né, o exame que vai ver lá a quantidade de massa muscular para identificar se realmente é só a força que está ruim ou se também tem uma alteração aí de massa muscular. Em relação à osteoporose e osteopenia, o médico vai pedir os exames também, né, para ver como é que está essa densidade mineral óssea. Geralmente eles pedem a densitometria óssea, né? E aí pode fazer os exames de sangue também, para ver essas questões hormonais que a gente falou no caso das mulheres, né? Mas geralmente esses são os sintomas a ser observados, assim. Uhum, uhum. Pode Pode falar, falar. pode falar. Não, é que a gente estava falando, então, essa questão, né, de observar, né, esse processo que é natural, mas que a gente precisa promover a saúde, né? E Sim, como promover a saúde? Que uma fisioterapia sim. pode ajudar? Então, a FIV ela vai ajudar com alguns exercícios, né? Por exemplo, com o envelhecimento também, a gente vai ter aí a redução da flexibilidade, mobilidade das articulações. Então, é muito comum, né, o idoso chegar para a gente falando um pouquinho sobre, falando um pouquinho não, se queixando, né, da artrose, falando que às vezes está com maior rigidez, está com dor nas articulações. Essa redução da flexibilidade, né, e também da mobilidade das articulações, ela também vai acontecer aí a partir dos 40 anos. Essa rigidez articular, ela vai atrapalhar os movimentos, vai atrapalhar de repente o sentar e levantar. O idoso também ele vai ter problemas de equilíbrio, né, que vai aumentar o risco de cair, vai aumentar o risco dele ter queda, né, porque um é consequência do outro. Então, se ele cai, se ele tem um risco de cair, ele tem um risco aumentado de ter fraturas também. E essa perda de equilíbrio também pode começar a se manifestar aí com 50 anos de idade,
né? Não é nem nos 60 lá, né? A gente pensa em procurar, às vezes, o geriatra ou o especialista em geronto só com 60, 65, mas com 50 anos essas perdas do equilíbrio já começam a acontecer, né? E não só no equilíbrio, mas em toda a função sensorial. Então a gente começa a ter déficit de visão, de propriocepção, né? O que é propriocepção? É entender como é que está meu corpo posicionado no espaço. Tem enfraquecimento muscular, como a gente já falou, tudo isso vai contribuir para instabilidade postural, aumento de risco de quedas. E aí a fisioterapia, então, vai poder ajudar com o exercício, né? Principalmente, porque aquilo que eu falei, a gente tem perda de força, a gente tem déficit de equilíbrio, tem redução da massa óssea, redução da massa muscular, e aí os exercícios vão ajudar bastante. Mas, além dos exercícios motores, a gente tem também a fisioterapia respiratória que a gente pode fazer, tem os recursos para alívio de dor, então tem uma série de outros fatores. Porque aí você já está começando a falar, né, a abordar a questão também da fisioterapia como tratamento, como reabilitação, né? Quer dizer, quando existe ali já um sintoma e uma patologia a ser trabalhada, né, a ser tratada, né? A questão da DPOC, por exemplo, né? Sim, a fisioterapia vai ajudar tudo isso. Então, ela vai ajudar, então, no controle da diabetes, né? Da diabetes, da pressão arterial. Por exemplo, a gente vai fazer por meio dos exercícios que a gente vai desempenhar, e aí é importante a gente falar isso, né? Para cada condição, a gente vai prescrever um tipo de exercício diferente. Então, o exercício que eu vou prescrever para o paciente com DPOC, às vezes não vai ser o mesmo do paciente com insuficiência cardíaca, que provavelmente não será o mesmo do paciente que tem osteoporose, mas tem uma condição cardíaca boa, que não vai ser o mesmo do paciente que precisa prevenir quedas, que está com risco de quedas aumentado, que está com déficit de equilíbrio. Então, para cada limitação, a gente tem um tratamento diferente, né? Igual o médico. O médico, para cada problema que a gente leva para ele vai passar um medicamento específico. Então, na fisioterapia, a mesma coisa. Para cada limitação que eu me queixar para o fisioterapeuta, ele vai prescrever um programa de exercícios e de outras técnicas combinadas de acordo com aquela queixa minha. É tudo muito individualizado. Então, desde a avaliação, né, para entender o que esse paciente tem, até o tratamento. É tudo muito focado na queixa que o paciente trouxer para a gente. Então, por exemplo, no controle da diabetes, da hipertensão arterial, da insuficiência cardíaca, né, nos casos de DPOC, os exercícios que a gente vai prescrever, eles vão ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina e vai reduzir os níveis de glicose no sangue. E com isso a gente consegue controlar, né, a diabetes. Isso vai prevenir complicações, como, por exemplo, neuropatia periférica, doenças cardiovasculares que podem vir decorrentes da diabetes, né? Por meio de exercícios aí que vão melhorar a circulação e que vão fortalecer os músculos. Por exemplo, no paciente cardiopata, a gente vai fazer um outro tipo de exercício que vai aumentar a eficiência do coração desse paciente, vai aumentar a força muscular, e quando eu aumento a força muscular das pernas, eu auxilio o bombeamento do sangue para o coração, então é como se o músculo da perna fosse um ajudante ali para circular, né, para bombear o coração. Isso vai melhorar também a função dos vasos sanguíneos e vai promover uma diminuição da pressão arterial. E na DPOC, por exemplo, tanto na insuficiência cardíaca, na verdade, quanto na DPOC, vai depender muito da queixa do paciente, eu posso combinar os exercícios com técnicas respiratórias, que vão ser complementares, né, do exercício. Então, o físio, ele pode usar algumas técnicas respiratórias específicas e exercício de força, exercício aeróbico, né, se entender que esse paciente não deve de equilíbrio, um exercício de equilíbrio também. E tudo isso combinado vai ajudar a melhorar a função pulmonar, a ventilação, então vai ventilar melhor o ar ali dentro daquele pulmão. A gente vai ter uma redução da resistência das vias aéreas, né, facilitando a respiração. Se for um paciente secretivo, a gente vai fazer a higiene brônquica que a gente fala, né? Então vai ajudar a eliminar essa secreção.
E aí, em todas essas condições mais crônicas, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, DPOC, a gente costuma ter uma inflamação sistêmica, né? Então, inflamação em todo o organismo. E aí é interessante porque o exercício físico, ele tem também essa função anti-inflamatória, porque ele vai liberar no nosso organismo substâncias que têm essa função anti-inflamatória, vai ajudar a melhorar a função imunológica, e com isso a gente consegue controlar também essa inflamação sistêmica que a gente tem em todo o corpo. Então, assim, essa é só uma das formas, né, que a físio pode ajudar. Outra forma, por exemplo, no tratamento da sarcopenia e da osteoporose, que eu falei agorinha, né? Sim, sim. É, a gente vai usar, por exemplo, lá na DPOC, na insuficiência cardíaca, às vezes a gente vai usar, combinar os exercícios resistidos com os exercícios aeróbicos. E na DPOC, talvez, combinar os exercícios respiratórios também. Agora, quando eu falo em osteoporose e sarcopenia, a gente precisa, nessas duas condições, sobrecarregar o músculo, né? Então, eu preciso fazer um exercício que vai submeter o músculo a um estresse durante o exercício, que vai promover as adaptações que eu quero. Então, por exemplo, quando eu sobrecarrego o músculo, eu vou promover um crescimento das fibras musculares e um aumento da densidade mineral óssea, que é aquilo que a gente falou. Uhum, Por quê? Porque o estresse mecânico que o exercício causa, né? Então, a sobrecarga que o exercício causa ali no músculo vai estimular o crescimento muscular. Então, o músculo mais forte, aquilo que eu falei mais cedo, né? Vai gerar uma tensão no osso, e essa tensão no osso vai fazer com que a gente tenha mais formação de massa óssea, né? Então, durante essa sobrecarga, tanto as fibras musculares quanto o tecido ósseo, eles vão sofrer microlesões, né? Então, é como se tivessem pequenos machucadinhos ali, mas que tá tudo bem, é algo controlado, né? Quando a gente conseguir dosar bem o exercício, isso vai desencadear uma resposta no organismo, então, de reparo. Então, o organismo vai entender assim: opa, eu tenho que cicatrizar, né? Tenho que sarar essa microlesão aqui. E isso vai resultar, então, em formação de mais massa óssea e mais músculo. uhum. Então, gente, é muito importante, isso é algo que a gente tem pesquisado e tem batido muito na tecla sobre a prescrição do exercício, né? Então, olha aqui, eu falei duas condições em que a fisioterapia pode ajudar, e eu já falei várias modalidades de exercício que podem ser prescritas, e falei que existe uma diferença de intensidade. Uhum. Então, por exemplo, para ganhar força e para melhorar a massa. Ah, Cristiane, e tudo que você falou nos dá a dimensão, assim, inclusive da diferença da especialização, quando você realmente tem um foco na fisioterapia, mas com foco no envelhecimento, né, no processo, né, do envelhecimento, e quer dizer, essa fisioterapia gerontológica, né, porque sim. realmente é um olhar diferenciado que você tem, né, Sim, para a pessoa, né? sim, Pensando nessa situação, né? São situações inúmeras, né? Que podem acontecer, né? sim, porque mesmo durante um treinamento de força, né, a gente tem que entender que o idoso vai ter aquelas rigidez articular, vai ter menor flexibilidade muscular, então a gente vai ter que adaptar o exercício a todas essas limitações que ele tem, né? E assim, muito importante. Vocês sempre vão me ver falar aqui que o exercício precisa gerar um estresse, precisa gerar uma sobrecarga. Então, tem que estar na dose adequada, porque se a gente fizer o exercício aquém daquilo que é necessário, né, com doses mais baixas do que é necessário para o indivíduo, do que ele tem condições de fazer, a gente não vai ter os resultados que a gente gostaria. Né? Então, por exemplo, o exercício de força bem prescrito, na intensidade ideal, ele vai ajudar não só a aumentar a massa, não só a aumentar a força, mas também a melhorar a coordenação do músculo, né? A eficiência dos padrões de movimento. Então, às vezes, durante a avaliação, a gente vê que o idoso ele tem força, mas ele tem dificuldade para controlar o movimento. Então, o exercício resistido também, de força, para ganho de massa, ele vai ajudar não só a gerar essa força, mas a ter um melhor controle do movimento. Isso vai auxiliar, por exemplo, na hora que ele tropeçar,
ele vai ter uma reação mais certeira, mais rápida para evitar uma queda, né? E não ter uma fratura. Mesmo se a queda acontecer, ele vai saber se movimentar, ele vai ter mais, né, condição de se defender daquela queda, né? Não vai cair, né, sem uma defesa, né? Seja o braço, alguma coisa que vai proteger até, né? Às vezes Sim, a queda vai acontecer e você consegue dar tempo ainda né, de ir com o braço na frente, alguma coisa que não que vai te proteger da cabeça, bater, né? Tanta coisa que pode acontecer numa queda, né? sim, consegue ter uma reação, porque a gente tem pacientes que falam, gente, eu caí de cara e eu não sei como é que eu não dei conta de me proteger. Tipo assim, às vezes não teve o tempo de reação, né? Então, o exercício ele vai trabalhar também esses tempos de reação para a pessoa ter essa coordenação, esse controle para se proteger, né? Diante de um desequilíbrio e não cair, ou se cair, evitar uma fratura maior. E até mesmo a gente treina na fisioterapia também, claro que dependendo do paciente, né? Mas a gente treina, inclusive, ensinar o paciente a levantar após uma queda. Porque às vezes o Ah, paciente cai e não tem ninguém em casa e ele não consegue levantar, tem que esperar alguém chegar para poder levantá-lo, né? Às vezes o celular não está perto, o telefone não está perto. Tem paciente que falou para a gente que demorou 1 hora se arrastando até conseguir chegar no telefone. Então, dependendo, se a gente entender que o paciente tem condições para isso, a gente vai colocar ele no chão, primeiro para ele perder esse medo de. Porque na hora que ele cai, a primeira coisa que acontece é desesperar. Né? Ele entra em desespero porque ele está no chão. Só da gente colocar eles no chão, eles já ficam desesperados. Durante a fisioterapia, que está tudo controlado. Então, imagina depois de uma queda. Então a gente treina ele ir para o chão, ele ficar na posição certa para levantar, se arrastar até um móvel mais próximo e firme para ajudar a se levantar, né? Então a gente treina tudo isso. A física pode ajudar de tantas formas, gente, que a gente poderia falar o dia inteiro aqui. Mas aí é cada caso a gente vai ajustando. importantíssimo isso que você está falando em relação às quedas. Nossa, muito importante, né? Tudo que você falou, né? Mas assim, eu acho que é como se fosse é uma proteção, né? Então, e você também, quando faz os exercícios, eu acho que você estava falando e eu estava me vindo assim, o quanto a cognição vai sendo também trabalhada, né? Porque você vai tendo essa consciência, né? Atenção para fazer um exercício, vai tendo consciência do corpo, quer dizer, toda essa percepção do seu corpo, tudo isso você está trabalhando também, né, cognitivamente o seu cérebro, né? Então você está trabalhando de uma forma global a pessoa, né? Mas, o Cristiane, Ah. eu estou aqui olhando para o relógio e estou aqui pensando que a gente não pode deixar a sua live, né, esse momento passar sem você falar da sua pesquisa do doutorado. Fala um pouquinho Ah, pra gente, mas a né? gente acabou já Doutorado dá falando. tanto trabalho, tem que falar um pouquinho pra gente, né? A Mais uma gente, fisioterapeuta doutora, né? Acho que é sim. importante. Deixa eu falar, eu vou pegar os dois ganchos. Eu vou falar do doutorado, mas eu vou Ok, falar também da vai. cognição que você Isso, falou, porque é algo sim. surpreendente, na verdade, né? Eu acho que a maioria das pessoas não sabe ainda, às vezes, né? Ou se sabe, não entende a complexidade disso, mas que o exercício, a fisioterapia pode auxiliar também na cognição, né? Então, o exercício, né? Ele vai ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo no cérebro, vai fornecer mais oxigênio, nutrientes ali para esse cérebro, para ele ter uma melhor performance. Isso vai ajudar a promover novas conexões e Também. reorganização das conexões já existentes, né? Isso vai promover a melhora da função cognitiva. O que é função cognitiva, né, gente? A gente às vezes fica falando tanto assim, e o pessoal às São vezes que muitas. está em casa não vai ter essa noção. Mas a cognição, ela tem a ver com a atenção, tem a ver com a memória, que é a mais falada, né? Com o planejamento de uma função, a velocidade de processamento das informações. Então, numa queda, a pessoa tem que ter um corpo com uma boa reação, músculos fortes, né? Com uma boa coordenação motora, mas ela tem que também ter uma boa velocidade de processamento das informações que chegam no cérebro. Então, o cérebro tem que entender,
eu desequilibrei, eu tropecei, o que que eu vou fazer? Aí ele tem que responder rapidamente para mandar esse comando para o músculo, lá para a articulação, para eles saberem reagir. Então, isso é cognição também, a tomada de decisão do que fazer ou não fazer, raciocínio, tudo isso. E aí o exercício, ele ajuda também a melhorar a cognição, gente. Então, olha só, não tem porquê mais se falarem que não fazem exercício, que não ajuda, né? Não Além tem que disso, escapar. Não tem como não tem. Tem que fazer, porque os benefícios são inúmeros. E aí a gente fica pensando que será que o exercício também pode promover a liberação de alguma substância no meu corpo? Ou será que essas substâncias só podem chegar no meu corpo para melhorar a cognição por meio de medicamentos, né? Como é que é isso? E aí tem várias pesquisas já falando que o exercício ele aumenta a produção de serotonina, dopamina, noradrenalina, tudo isso, todas essas substâncias elas estão envolvidas no controle do humor, da atenção, da memória, né? E todos esses outros aspectos que eu falei da função cognitiva. Além disso, ele ajuda a melhorar o sono também. Então, para quem tem insônia, o exercício também vai ajudar a auxiliar na promoção, na produção de melatonina. Isso vai melhorar a qualidade do sono, que a gente sabe, se não dorme bem, a cognição também fica alterada, né? E vai ajudar no geral, né, nessa reorganização, nessas novas sinapses no cérebro. a endorfina, né? Também tão famosa endorfina, né? Está ligada ao Sim, exercício, né? É isso mesmo. todos esses fatores. Todos, tudo isso. E aí, E vamos falar do doutorado, né? é, No doutorado, o que que eu fiz? Eu acho que talvez não tenha dado ainda para perceber, mas já deu um pouquinho, que eu adoro o tal do treinamento resistido, né? Porque à medida que eu fui estudando na Geronto, eu fui entendendo que para o idoso o treinamento resistido ele tem muitas indicações, ele tem muitos benefícios. E então a gente decidiu ali no meu doutorado focar a minha pesquisa realmente no treinamento resistido. Então, das duas que já são 3 artigos, um ainda vai ser submetido, a gente retoma ele mês que vem, mas 2 já foram publicados. Um dos artigos que já foram publicados, ele tentou investigar, então, né, qual que é a influência da força muscular das pernas, de cada grupo muscular das pernas, com a ocorrência de quedas em idosos. Então, a gente encontrou que o idoso que ele tem um abdutor, né, que é o músculo que a gente usa para abrir a perna, é o glúteo médio, então a lateralzinha aqui do bumbum, é esse músculo. A gente encontrou que esse músculo forte, ele reduz o risco de quedas em idosos. Então, quando a gente for treinar força para essa população idosa que está em risco de cair, talvez seja interessante a gente incluir no treinamento de força o treinamento e fortalecimento dos abdutores, né? Que são músculos que vão auxiliar a estabilizar, que vão melhorar a marcha e com isso vão reduzir o risco de quedas. Além desse artigo, a gente teve também uma revisão sistemática em que a proposta foi mais ou menos parecida, né? A gente queria identificar se existe uma relação da dosagem do treinamento resistido, então do volume de treinamento, né, da frequência, tudo, com a prevenção de quedas em idosos. Então, será que se eu colocar uma carga alta no treinamento resistido, será que eu vou diminuir a ocorrência de quedas em idosos? Aqueles idosos realmente que fazem o treinamento resistido, eles caem menos? E a resposta é que sim, o idoso que faz o treinamento resistido, ele cai menos. Em alguns desfechos, a gente entendeu que o fortalecimento dos abdutores também pode auxiliar na prevenção de quedas, né? E existe também ali dentro da revisão o achado de que, em alguns casos, pode ser que uma carga mais alta de exercício resistido para treinamento de força, de massa, ela possa ter melhores resultados do que uma carga mais baixa, né? Então, por exemplo, a gente fala em repetição máxima, né? Então, se o idoso, o máximo que ele consegue levantar uma vez é 1 quilo, o ideal talvez é eu trabalhar durante o exercício 70%, 80% desse 1 quilo.
Ao invés de Uhum. trabalhar tipo 40, 30%. Pode ser que eu tenha resultados melhores. Não é que eu não tenha resultados, mas se eu colocar uma carga alta, pode ser que eu tenha resultados melhores. Também tenho achado na revisão que o exercício físico ele deve ser prescrito, né, para prevenção de quedas, de 2 a 3 vezes por semana, sendo que 3 vezes por semana, por alguns desfechos, parece ser um pouco melhor, né? E aí eu até estava lendo esses dias os artigos de osteoporose e achei muito interessante, porque os autores também colocam, né, que o mínimo para melhorar a osteoporose seria 2 vezes por semana. Mas, como a gente sabe que o idoso pode faltar, desmarcar, ter algum imprevisto, eles pedem para a gente tentar sempre fazer 3 vezes por semana, para alcançar uma frequência líquida, né? Então, o que estava Média. previsto, menos o que foi desmarcado de 2 vezes por semana. Então, geralmente, vai ser o exercício ele tem que ser feito aí de 2 a 3 vezes por semana, né? Tem alguns casos em que, no caso da fisioterapia específica, né? Às vezes uma fisioterapia respiratória ou algo diferente, uma dor muito aguda, às vezes tem que ser feito todos os dias, mas geralmente, pensando no exercício de uma forma geral, é de 2 a 3 vezes por semana. Uhum. É, muita coisa que você trouxe, né? A gente vê aplicabilidade, né? A importância da aplicabilidade, né? E a diferença, né? Do olhar do fisioterapeuta com o outro profissional, por exemplo, o profissional da educação física, né? Que muitas vezes a pessoa fala, ah, não, eu não vou procurar fisioterapia, eu vou procurar o educador físico. Talvez fosse interessante você traçar aqui para a gente também, falar um pouquinho da diferença, né, do olhar de um do outro. O que você acha? Então, os dois são importantes, né? Mas vai depender muito da condição do idoso, né? Se é um idoso mais rígido, mais independente, que não tem limitações importantes, que às vezes não tem uma dor aguda, é, o profissional de educação física vai trabalhar nesse foco de performance, de prevenção e de promoção da saúde, né? Mas se for um idoso já que tem uma limitação mais importante de movimento, né? Então, às vezes não consegue levantar o braço, ou tem dificuldade para dobrar o joelho, ou que está com uma dor aguda, ou que tem uma condição cardíaca que precisa ser reabilitada, ou que tem uma condição respiratória que precisa de exercícios respiratórios específicos, né? Então, geralmente, esses idosos com maiores limitações, talvez a fisioterapia consiga ajudar mais, né? Porque é o foco da fisioterapia, né? Essa reabilitação, o tratamento de algumas condições de saúde, tratamento e controle. E às vezes vai ter casos em que o paciente vai começar com a físio e logo ele está bem, tá sem dor, tá sem nenhuma limitação importante, tá sem nenhuma dificuldade mais importante de movimento, e a gente vai entender que já dá para ir para educação física, né? Com esse olhar mais de performance, de promoção, de saúde, ou um controle de uma condição crônica, né? Que não precisa tanto de uma reabilitação mais específica. Daí a gente encaminharia esse paciente para o profissional de educação física. O importante do que você falou, né, é esse olhar também da gente olhar gerontológico, né, de pensar, por exemplo, você trabalhando numa equipe, né, em que Sim. momento, né, que você vai encaminhar ou que você vai receber o encaminhamento também, né? Qual o profissional que vai te mandar esse paciente, né? Como que ele chega para você, né? Sim. É o geriatra que geralmente encaminha, ou geralmente o paciente vai procurar depois o fisiatra que vai encaminhar mesmo, quem, né? Quer dizer, a Paula aqui falou, somos parceiros, é isso mesmo, Paula. Né? Eu acho que esse olhar que é da abordagem gerontológica, né? Que é sempre um olhar que é multiprofissional, né? Que é tão importante, porque só o médico, ele não dá conta, né? E ele nem quer dar, que a gente sabe disso, né? A gente conhece, né, o pessoal, né, da geriatria e vê o quanto eles valorizam também, né, a equipe multiprofissional, né? Sim, e assim, é interessante isso, né? Porque a gente recebe encaminhamento tanto do médico, geriatra, ortopedista, neurologista, de pneumologista também, né? Nessas condições mais respiratórias.
quanto de profissionais de educação física. Por exemplo, a gente tem paciente que chegou pra gente que foi o personal, o paciente foi hospitalizado e quis voltar direto para educação física. E aí o personal falou: não, peraí, o senhor precisa de uma avaliação respiratória, às vezes de uma fisioterapia para auxiliar nessa melhora respiratória, que essa é algo que realmente, até onde eu sei, né, a educação física não faz tanto, assim, eu até sei já que estão inserindo nos hospitais profissionais de educação física, mas eu acho que essa parte respiratória mesmo, as técnicas ficam muito mais para fisioterapia mesmo. E, por exemplo, na redução da dor, né, que é um outro benefício da físio, por exemplo, pacientes que estão com dor, seja ela aguda, né, com menos de 3 meses, ou crônica, com persistência aí de 3 a 6 meses ou mais, nesses pacientes, a fisioterapia, ela tem recursos que a gente usa que o profissional de educação física não tem. Por exemplo, a eletrotermofototerapia, então a gente pode usar um laser, um ultrassom, um TENS, para melhorar esse processo inflamatório, para reduzir a dor desse paciente. A gente vai prescrever os exercícios terapêuticos, né? Pensando em fortalecer os músculos, estabilizar as articulações, melhorar a flexibilidade, restaurar a função, né? Então a gente quer que ele chegue numa função boa para a gente encaminhar para o profissional de educação física e reduzir a dor. A gente vai usar a terapia manual, que também é um recurso que acaba sendo diferente, né, entre físio e educação física. A gente vai usar a terapia manual para reduzir tensão muscular, para melhorar a mobilidade, aliviar a dor nas áreas específicas do corpo. Então, tem esses pontos em que uma profissão difere da outra. E da mesma forma, gente, se eu tiver um paciente muito independente comigo e for tentar tratar ele na fisioterapia, às vezes eu vou estar estimulando ele menos do que o profissional de educação física estimularia. Então é isso que eu estou falando. Tem esse idoso que ele tem maiores limitações e que ele precisa da físio, mas tem esse idoso mais rígido, mais independente, mais forte, que faz corrida, que anda quilômetros por dia, que aí a fisioterapia é pouco para ele. Ele precisa realmente do estímulo da educação física. Então, as duas profissões são sensacionais, uma complementa a outra, mas cada uma realmente vai atuar num foco, né? Tem sua especificidade, né? E é É, importante pensar, né, na qualidade de vida que a gente está, né, melhorando, né, e ajudando a implementar na vida da pessoa, né? uhum, Eu estou vendo aqui, tem vários colegas aqui, tem gente da físio, da psicologia, a equipe multiprofissional está aqui todo assistindo, né? mundo. Tem alguém que quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa para a Cristiane? Vou abrir aqui uns minutinhos se alguém quiser perguntar, fique à E vontade. enquanto eles perdem a vergonha aí, enquanto eles fazem as perguntas, eu queria enfatizar também, né, que a gente acabou não falando, fala tanta coisa, Muita, mas passa a muito físio, a gente pincelou, mas não adentrou muito, né? A fisioterapia também vai auxiliar, então, na prevenção das quedas, né? A melhorar o equilíbrio, seja fortalecendo os músculos dos membros como um todo, seja fortalecendo esses músculos que a gente fala do core, né? Esses músculos estabilizadores. O fortalecimento dos músculos, ele vai auxiliar, né? Nesse aumento da estabilidade articular, melhorar o controle postural e aquilo que eu fiz, né? Aquilo que eu falei mais cedo ali, sobre a reação, a velocidade de reação. A gente pode incluir na fisioterapia exercícios que vão estimular o sistema vestibular, que é um sistema primordial, né, quando a gente fala em equilíbrio, que ele é o responsável, então, pelo senso de equilíbrio e orientação espacial. É ele que vai dizer pra gente como é que eu estou orientado no espaço. Não é à toa que quem tem labirintite sente essas tonturas, né? Então, a labirintite muitas vezes é um déficit aí no sistema vestibular. Então, a gente pode incluir esse tipo de exercício na fisioterapia. Então, exercício com movimento da cabeça, com movimento dos olhos, movimento do corpo como um todo, né? Para desafiar esse sistema e promover algumas adaptações que vão melhorar o equilíbrio. A gente vai estimular a propriocepção, né, que é o entendimento de como o meu corpo está posicionado no espaço. Então, meu braço está lá para cima, meu braço está para baixo, como é que está meu pé, ele está
Ele tá levantando quando eu tô caminhando, então a gente vai fazer esse tipo de trabalho também de percepção corporal, controle motor, coordenação. Vamos treinar a marcha, né? Então, se de repente esse idoso tá caindo muito, será que é porque ele tá com um passo muito curtinho, às vezes um passo passando muito pertinho do chão ali, quase arrastando o pé, e aí, quando tem um desnível qualquer, ele não consegue levantar o pé e tropeça? Será que eu tenho que trabalhar isso durante a marcha dele? Será que eu tenho que fazer uma marcha com obstáculo para ele reaprender, né, para se tornar algo automático? Ele levantar o pé mais alto quando ele encontrar um obstáculo? Eu posso trabalhar também. Eu posso instabilizar esse idoso de forma proposital para que quando vem uma instabilidade ele tenha a reação. Então eu posso dar estímulos de um lado para o outro, empurrar ele para frente, para trás, para que ele consiga trabalhar o equilíbrio dessa forma, né? E tenha maior fluidez dos movimentos ao se movimentar ali. Qual que é a Uhum. pergunta? Eu tô curiosa. É, ela falou que colocou uma pergunta, mas eu não consegui achar aqui. Ah, Home Angels, coloca a pergunta de novo pra gente, então, por Por favor, eu favor. pedi para ela colocar de novo aqui a pergunta. Enquanto isso, eu estava querendo falar para vocês que estão assistindo, né, que se você tem interesse de entrar na SBGG, né, entre no site da SBGG, sbgg.org, né, .br, para conhecer, né, os trabalhos da SBGG e vir trabalhar conosco, né, na SBGG Goiás, que a gente precisa de ter mais pessoas que sejam tituladas também para poderem participar da diretoria, né? Porque para participar da diretoria da SBGG de uma estadual, né, regional, é preciso fazer a prova de título da SBGG, né, nacional. Uhum. Então, a gente em Goiás precisa ter mais pessoas tituladas, né? Então, sintam-se convidados a virem participar, estamos à disposição para qualquer dúvida, Com, tá? com certeza. A professora Juliana Toledo perguntou aqui, Tá. é, depois fale como me se filiar e onde ficam, como filiar e onde ficam. É isso, né? É isso que eu tô falando aqui, porque a gente, para filiar, é pelo site da SBGG Nacional. Então, é sbgg.org.br, aí você preenche a ficha lá, e aí só depois de preencher a ficha que a gente vai receber, né, na secretaria da SBGG de Goiás, que a gente recebe, né, em função do seu endereço, né, aí eles enviam para o local, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. A gente tem uma secretaria só que funciona na Elo Eventos, né? Ela que faz a nossa secretaria. Então, vocês podem nos procurar também aqui pelo Instagram, pelo e-mail, e a gente tá à disposição. Tá? E todos os profissionais, né, Cláudia, podem se Sim, filiar. Então, profissional de educação física, eu vejo que às vezes eles não têm tanto conhecimento, então venham se filiar, né? Estejam aqui com a gente, é muito importante. Fisioterapeuta, profissional de educação física, musicoterapeuta, como a Cláudia, né? Fonoaudiólogo, psicólogo, a Regiane deu um pulo aqui, a Keila também. e eu costumo falar, né, da importância da gente ter profissionais, não só os da saúde, mas também outros profissionais, né? Porque pensem bem, se a gente tiver um arquiteto que pense no envelhecimento, quer dizer, quais as adaptações que são necessárias, né, para se ter o melhor ambiente para o idoso viver, né? E se ele tiver algum problema de saúde, tem alguma adaptação que pode ser feita, né? Ou qual seria a melhor forma de promover a saúde, de prevenir quedas, né? Esse profissional Uhum. pode ajudar, né?
a gente pensar na informática, né, o engenheiro de computação, quer dizer, tantos movimentos, né, que a gente pode fazer, né, pensando, né, na parte, né, da computação, o técnico de enfermagem, a Suelene colocou, muito importante. Nossa, sem o técnico de enfermagem, a gente não tem como, né? E o cuidador de idoso, né, são profissionais que cada vez mais têm sido procurados. A gente sabe que a população idosa, ela, em poucas décadas, ela vai ser maior que a população de jovens no nosso país. Então, Uhum. estejamos atentos e estejamos preparados, né, para receber essa clientela tão grande, né, que está cada vez maior no nosso país. Então, Inclusive, assim, fala, o assistente pode falar. social também, né? Assistente A gente esqueceu de social, falar. O farmacêutico que trabalha, às vezes, na parte da farmácia clínica, o nutricionista, né? Se a gente esqueceu advogado, mais alguém, gente, vocês desculpam, gente, mas é que é uma equipe gigante mesmo, é né, de muita gente, profissionais. né? Nós já tivemos na SBGG um tempo atrás um advogado, né, que, quer dizer, ele era do Ministério Público, quer dizer, tinha todo um olhar, né, voltado para as problemáticas, né, do idoso, né, desde problemáticas dos direitos, né, como as questões muito, muito assim capciosas, né, como a violência, né, tipos de violência, como proteger o idoso, né, das Uhum. inúmeras violências no dia a dia. Inclusive em junho tem o dia, né, de alerta, né, quanto à violência contra o idoso. Então, se não me engano, é dia 16. Então, acho que tudo isso, né, que a gente quer falar. Mas voltando para a fisioterapia gerontológica, né, e para a nossa convidada, então eu passo a palavra para você, Cristiane, já agradecendo demais a sua vinda, né? A gente estava desde o ano passado conversando e esse doutorado estava andando, né? E que bom que agora a gente conseguiu fazer esse encontro, né? Que seja só o primeiro de muitos, né? E aí eu passo a palavra para você fechar o nosso encontro de hoje. Sim, muito obrigada, Cláudia, mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo, muito honrada. Demorou a gente conseguir, realmente, por conta das demandas do doutorado, mas deu certo, né? E eu acho assim, gente, porque tem que ficar aqui de. O home. Como é que é? Mensagem de levar para casa. Eu tô tentando achar a tradução aqui. Mas o que a gente tem que levar para casa, né? É que a fisioterapia, na verdade, ela pode auxiliar e muito nesse envelhecimento ativo, né? Promovendo aí a saúde, prevenindo complicações. Então, essas doenças crônicas, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, DPOC, dor crônica, né? O paciente que vem com uma dor aí com mais de 6 meses, a gente pode auxiliar no controle dela, ou mesmo uma dor aguda, mesmo uma dor que acabou de surgir, a gente auxilia. No controle e tratamento aí da sarcopenia, da osteoporose, né? A gente vai auxiliar. Com isso, a gente vai ajudar também a prevenir o risco de quedas, a melhorar o equilíbrio daquele idoso que está meio desequilibrado. A gente vai ajudar a melhorar coisas que vão além da parte física, né? Que é a cognição, vai auxiliar a controlar a ansiedade, controlar a depressão, que a gente sabe também que é muito comum no idoso, né? Depressão, ansiedade, insônia. Então, a fisioterapia, ela pode auxiliar nisso tudo também. E aí, gente, ajudando nisso tudo, ela vai ajudar, claro, né? Aumentar a independência desse idoso, aumentar a autonomia, a promover um maior bem-estar. Então, assim, ela pode ajudar de várias formas e a gente só vai saber como ajudar cada profissional, cada paciente específico por meio de uma avaliação. Então, eu brinco que o tratamento da fisioterapia, na verdade, ele começa numa avaliação bem feita. Porque a partir de uma avaliação bem feita, realmente individualizada, personalizada, a gente vai conseguir entender quais são as principais demandas daquele paciente e vai conseguir, de fato, né, levar o melhor tratamento para ele. Que o da Cláudia, por exemplo, não seria igual. Não estou dizendo que você é idosa, não, tá? Só tô dizendo, foi você que
que apareceu. Então, por exemplo, o tratamento da Cláudia de fisioterapia nunca seria igual ao tratamento que eu faria, que não seria igual ao tratamento que meu marido faria, que não seria igual ao tratamento da minha mãe. E mesmo duas pessoas com osteoporose, o tratamento de uma e de outra vai ser diferente, porque elas vão ter limitações diferentes, vão ter preferências diferentes, porque na hora de fazer a física, a gente tem que entender o que, é que o idoso gosta, o que, é que ele não gosta. Né? Será que durante a FIS eu vou pôr ele para andar de bicicleta, para fazer um aeróbico? Ou eu vou colocar ele para caminhar em volta da chácara? Ou eu vou colocar ele para dançar? É tudo exercício aeróbico. Mas para cada pessoa eu vou prescrever de uma forma diferente. Eu gosto de dançar. Então, a gente ia dançar com você. Então, assim, para cada. Pode Não, eu falar. ia falar aqui, viu, que tem nossos colegas aqui estão falando, a Viviane, excelentes profissionais, a doutora Elisa, que é a presidente da SBGG Goiás, falou que deu um pulinho, tá na correria, mas conseguiu dar um pulinho aqui. A Giovana agradeceu pela live, falou que você é um exemplo de profissional, uma verdadeira lindeza. E é Obrigada. Muito então, obrigada. obrigada pela presença de todos, né? Vamos fechando. Nossa hora passou tão rápido, hein, Cristiane? Uou, foi maravilhoso. E aí, só não deixe, não quero deixar. Não quero esquecer, gente, Ah, segue a gente então lá nas redes sociais, né, da Revita, arroba Revita Reabilitação, o meu Insta também, que vocês já estão vendo aqui, né, arroba Cris Underline Nagata. Se alguém quiser entrar em contato com a gente, o número é o 62 99147 4890. Então, fiquem à vontade, se quiser mandar um direct aqui, se quiser fazer alguma pergunta pós-live também, a gente está disponível, responde assim que der, né, Cláudia? pode colocar Cris, você pode colocar nos comentários da live, colocar o seu contato, se você quiser, tá? Ai, O link da clínica, do seu, da sua, né, do Revita. Isso, Revita Reabilitação. coloquei. Isso, ótimo, isso mesmo. É isso mesmo. Então, gente, boa noite para todos, um bom final de noite para todos. E eu agradeço muito, né, pela presença de cada um, porque Muito somos todos importantes dentro da equipe multiprofissional. Pensem nisso. Né? Obrigado pelo conhecimento, a Selma está falando. Excelente pessoa. obrigada, Boa Selminha. Boa noite, noite, boa doutora noite, Elisa. Muito boa obrigada noite, por ter dado um pulo aqui, né? Ter feito esse esforço. boa noite, Elisa. Até mais. Agora eu vou fechar aqui. Então, Tá boa noite, Cláudia. bom? Muito obrigada, viu? Beijo. Beijão. Tudo de bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu ver como que eu faço aqui. É só fechar o sinalzinho, não é? Uhum. Fechar.